Paraíso, canto 2. Sobem a lua. Exortação aos leitores. Dante pergunta a Beatriz se as manchas da lua dependem da maior ou menor densidade do astro. Beatriz confuta o erro. Todos os astros são iluminados pela virtude que do primeiro móvel se difunde aos céus sotopostos. Na lua, a virtude é menor que nos outros céus. O sol já estava no horizonte, lançando seus últimos raios antes de se render à escuridão. E eu, imerso em meus pensamentos, mal conseguia acreditar no que estava prestes a enfrentar. Sentia como se estivesse em uma pequena embarcação frágil, flutuando sobre um oceano vasto e desconhecido. Aqueles que seguem atrás de mim, pensei, devem ter cuidado. As águas que estou para navegar nunca foram percorridas por outros. Sabia que muitos poderiam se perder nesse caminho, mas eu estava confiante. Minerva sussurrava em minha mente, e Apolo iluminava meus passos com a clareza divina. As 9 musas guiavam minha jornada, e meu espírito estava preparado para alcançar alturas inimagináveis. Eu me vi diante de um grupo seleto, almas que, como eu, haviam experimentado o pão dos anjos, alimentando-se de algo que não podia saciar completamente suas almas, mas que ainda assim as mantinha firmes no caminho para o céu. Vocês, poucos e escolhidos, eu pensei, podem seguir adiante nas águas profundas, pois o caminho que trilho foi traçado para aqueles que já levantaram seus olhos para as estrelas. Enquanto navegávamos, a imagem de Jason, o lendário herói que conquistou o Velocino de Ouro, passou por minha mente. Ele, como muitos outros heróis do passado, mal poderia imaginar a grandiosidade do que estávamos prestes a vivenciar. Mas Beatriz, minha guia, estava lá. Eu podia senti-la ao meu lado, seu olhar fixo no céu, e a força do seu espírito me empurrava adiante, como uma corrente invisível, rápida e certeira. Ela era minha âncora e minha bússola. De repente, fui transportado para um lugar de uma beleza indescritível. Uma luz intensa envolveu meu corpo, fazendo-me sentir como se estivesse atravessando um diamante perfeito, brilhante, cortado de tal forma que refletia o sol de 1000 maneiras. Aquela luz, penetrante e absoluta, me acolheu, assim como a água aceita um raio de sol, sem ser dividida. Era uma sensação de completude, mas ao mesmo tempo de profunda transformação. Uma pergunta perturbadora surgiu na minha mente. Se eu ainda era um corpo, como podia estar ali? Como poderia existir naquele espaço onde as leis da física pareciam não ter efeito? Minha alma ardia de desejo de entender essa união entre o humano e o divino, esse laço que unia minha natureza mortal a algo tão grandioso quanto Deus. Você verá, pensei. Tudo o que sempre acreditamos, tudo o que a fé nos prometeu, será revelado de forma clara, sem sombra de dúvida, como a verdade que sempre soubemos no fundo da alma. Olhei para Beatriz e perguntei, Senhora, o que são aquelas manchas escuras que vejo nesse corpo celestial? São elas que, lá na Terra, fazem com que as pessoas contem histórias sobre Caim? Ela sorriu, suave e paciente, como quem sabe muito mais do que revela. Se os mortais se enganam, ela respondeu, é porque os sentidos são limitados e a razão, que deveria guiá-los, muitas vezes falha em seguir adiante. Mas não deixe que essas dúvidas o atormentem. Diga-me, o que você pensa dessas marcas? Refleti por um momento e então respondi, acredito que o que vejo aqui em cima é causado pelas diferenças entre corpos densos e raros. Beatriz balançou a cabeça, seu sorriso ainda no rosto, mas seus olhos agora brilhavam com a luz da sabedoria. Seu raciocínio, embora lógico, está longe da verdade. Ouça com atenção e verá que as diferenças que você percebe não podem ser explicadas dessa forma. Ela continuou a falar, cada palavra impregnada de conhecimento, como se estivesse desvendando o segredo do próprio universo. Descreveu as estrelas e os corpos celestiais, os princípios que os governavam, as forças invisíveis que os faziam brilhar de maneira diferente uns dos outros. E então, de maneira inesperada, ela sugeriu um experimento. Pegue 3 espelhos, ela disse, e posicione-os de modo que um fique mais distante que os outros 2. Coloque uma luz atrás de você e observe como ela reflete em cada um deles. Você verá que, mesmo que a luz se distancie, o brilho refletido será o mesmo.
A explicação de Beatriz começou a fazer sentido. Era como se, ao me afastar da minha compreensão terrena, eu estivesse finalmente começando a entender as leis celestiais que governavam o universo. A luz que você vê, ela continuou, não varia por causa de densidade ou rarefação. Essas diferenças vêm da própria essência divina, da fonte de onde tudo emana. Suas palavras ressoavam em minha mente, e aos poucos a verdade se revelava, clara e brilhante como a própria luz que nos envolvia. O universo não era governado por simples leis físicas, mas por algo muito mais profundo, algo que só agora eu começava a compreender.